O relato de hoje foi enviado por um casal, a Joana e o Marcos. Eles viram um lobisomem, passaram momentos de terror em Atibaia. Foram aterrorizados por 3 lobisomens. Então vamos ao relato, gente. A Joana fala que no começo dos anos 90, ela e o marido foram morar em Atibaia, por ser uma cidade tranquila, calma, uma cidade interior. E eles alugaram uma casa lá. E o marido dela, o Marcos, trabalhava à noite. Ele chegava de manhã e dormia durante o dia, para poder descansar. Mas, na rua de cima da casa deles, tinha um bar, que era um barulho o dia inteiro nesse bar. Ficava um monte de gente lá, de uns homens mal encarados, barulhento. Eles ficavam lá dando gargalhada, ouvindo música alta, tomando cachaça. Era direto essa barulheira lá. Isso incomodava o Marcos, o marido dela, para dormir. Ele não conseguia dormir, que parecia que o barulho estava dentro da casa dele. E ele aguentou isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando ele já não estava mais conseguindo dormir, ele foi lá no bar reclamar. Chegou lá, pediu, falou para os homens lá que não estava conseguindo dormir, que ele trabalhava à noite, que eles estavam fazendo muito barulho lá. E os homens não gostaram. Eram uns caras feios, mal encarados, um cara de gente perigoso mesmo. Mas aí acabou até sendo uma discussão lá, bateram boca lá. Os homens falaram que era problema dele, que ele que se virasse, que eles iam continuar fazendo a bagunça deles lá, que ninguém tinha nada com isso. Então o Marcos simplesmente virou as costas e voltou para casa dele. E como ele trabalhava à noite, a Joana ficava sozinha na casa. Aí depois de uns 3 dias, ela estava, já era por volta de umas 10 horas da noite, ela estava na sala assistindo televisão, com a sua filha pequena no colo. E quando ela ouviu algo pular em cima da laje da casa dela, foi um pulo bem forte. Parece que algo bem pesado pulou na laje da casa dela. E aí logo em seguida, ela ouviu outro pulo, da mesma forma. Parece que foi um cavalo que pulou na laje da casa dela. E logo em seguida outro pulo. Então foram 3 pulos de coisa bem pesada na casa dela. E ela ficou assustada. E aí, eles pularam no quintal da casa dela. Foi um atrás do outro também. E como ela estava na sala, assistindo televisão, a luz apagada, estava só iluminado pela luz da TV. Tinha uma cortina clara na sala. E ela viu uma figura de uma criatura passando em frente à janela da casa, no corredor. E ela conta que era uma coisa, pela sombra que ela viu da janela, tinha umas orelhas compridas, umas orelhas pontudas, alta, e o focinho comprido. E era 3 criaturas assim. Ela ficou aterrorizada. Ela pegou a criança, correu pro quarto dela, trancou a porta e ficou lá, morrendo de medo, torcendo para aquelas criaturas ir embora. E ela não sabia o que se tratava daquilo. E as criaturas ficou andando no quintal, no corredorzinho da casa dela, por alguns tempo. Depois pularam na laje da casa dela de novo e sumiram. Parece que pularam para a rua de cima de novo. E ela ligou pro marido dela, desesperada, chorando, contando o que aconteceu. Ele até saiu mais cedo do serviço e ela contou que viu umas criaturas, 3 criaturas estranhas lá no corredor da casa dela, pularam na laje, mas ele não acreditou nela. E dias depois, aconteceu a mesma coisa. Ela sozinha em casa, aí pularam na laje da casa dela de novo, só que dessa vez só foi uma criatura. E a criatura ficou farejando embaixo da porta, ficou farejando na janela, e a criatura passava as garras na parede. E ela disse que os passos que a criatura dava parecia pata de cavalo, parecia galope de cavalo os passos. Não parecia com nenhum animal que a gente conhece hoje. E ela aterrorizada. Ela disse que estava chorando baixinho de medo. Não sabia o que se tratava, que era aquela criatura. Mas mesmo com medo, ela resolveu espiar. Puxou um pouco a cortina da janela e ela viu, conseguiu ver a criatura. A criatura tinha acabado de passar pela janela, estava de costa. E ela disse, conta que era como se fosse um cachorro grande, peludo, com as orelhas pontudas. E o pelo dele era um pelo preto, bem brilhando. E as patas do bicho eram as patas quebradas para trás, a coisa mais esquisita. E aí de repente a criatura parou, virou e olhou em direção à janela. Foi aí que ela se arrepiou toda de medo, porque ela achou que a criatura tinha visto ela. Mas a criatura voltou,
ficou farejando na porta de novo. Depois a criatura pulou em cima da laje e sumiu, foi embora. Quando o marido dela chegou do serviço, ela disse para o marido dela que não queria mais morar ali não. Naquela casa não ia ficar mais não. E ele disse que ia passar uma noite lá para ver se acontecia isso. E ele passou uma noite, 2 noites. Na terceira noite, eles estavam na sala assistindo televisão, quando de repente aconteceu tudo de novo. Deu 3 pulos bem pesados em cima, na laje da casa deles. Aí eles já tomaram um susto. E aí logo em seguida pularam no quintal dela, no corredor da casa dela, que fica bem em frente à janela da sala. Foi quando ele viu que ela não estava mentindo. E ele viu as criaturas. E as criaturas dessa vez voltaram furiosas. As criaturas começaram a dar patada na porta, se jogar na porta, para tentar entrar e invadir a casa dela. Como o marido dela trabalha de segurança, ele tem porte de arma. Então ele correu no quarto, pegou a arma, abriu um pouco a brecha da janela e disparou contra uma criatura. Pegou bem no peito, no ombro da criatura, que deu um grito assustador, que ele deixou até a arma cair no chão de medo, que o grito da criatura é assombroso. E depois de tanto eles pensarem, chegaram à seguinte conclusão, que aquelas criaturas se tratavam de um lobisomem, e que só poderia ser aqueles homens mal encarados que estavam no bar. No outro dia ele passou de carro em frente ao bar e viu um daqueles homens com o ombro enfaixado. Foi aí que ele teve a certeza que aqueles homens viram lobisomem. Então ele decidiu alugar a casa em outro lugar e saíram de Atibaia. Hoje ela diz que sente terror só de ouvir falar desse nome, Atibaia. Porque passou momentos de terror lá por causa desses homens do bar que viram lobisomem. Beleza, gente? Esse foi o relato de hoje.